Capítulo 25. Quando o comissário chegou ao compound de Oconco, à frente de um bando de soldados armados e de guardas do tribunal, encontrou um punhado de homens sentados no obi com ar desalentado. Ordenou-lhes que saíssem, e eles obedeceram sem um murmúrio sequer. — Quem de vocês se chama Oconco? — perguntou o comissário através do intérprete. — Ele não está aqui — respondeu Obierica. — Onde ele está? — Não está aqui. O comissário ficou zangado e enrubesceu. Advertiu-os de que, a menos que providenciassem o imediato comparecimento de Oconco, seriam todos metidos na cadeia. Os homens sussurraram entre si, e Obierica tornou a falar. — Podemos levá-lo ao local onde ele se encontra, e talvez seus homens possam nos ajudar. O comissário não entendeu o que Obierica queria dizer com talvez seus homens possam nos ajudar. Um dos hábitos mais irritantes daquela gente era o amor pelas palavras supérfluas, pensou. Obierica, acompanhado por mais 5 ou 6 de seus companheiros, foi à frente. O comissário e seus homens seguiram-nos, com as armas engatilhadas. Advertira Obierica de que, se ele ou qualquer de seus acompanhantes tentasse alguma artimanha, seria morto a tiros. E assim puseram-no a caminho. Havia um pequeno matagal atrás do compound de Oconco. A única abertura para esse matagal, de dentro do compound, era um pequeno buraco redondo no muro de barro vermelho, através do qual as galinhas entravam e saíam em sua incessante busca de alimento. O buraco não era suficientemente grande para dar passagem a um homem. Foi na direção desse matagal que Obierica levou o comissário e seus homens. Deram a volta por fora do compound, procurando manter-se o mais perto possível do muro. O único ruído que faziam era com os pés, ao pisarem as folhas secas, e assim chegaram à árvore da qual pendia o corpo de Oconco. Ficaram imóveis diante dela. Talvez seus homens possam nos ajudar a tirá-lo dali e a enterrá-lo, disse Obierica. Mandamos chamar gente de outras aldeias, a fim de nos prestarem esse serviço, mas talvez ainda demorem a chegar. O comissário sofreu uma mudança instantânea. O resoluto administrador que nele havia cedeu lugar ao estudioso dos costumes primitivos. — Por que vocês mesmos não podem tirá-lo dali? — indagou. — Porque é contra os nossos costumes — respondeu um dos homens. — Nós consideramos o suicídio de um homem um ato abominável. É uma ofensa contra a terra, e aquele que a cometer não poderá ser enterrado pelos membros de seu clã. O corpo desse homem é maligno, e só forasteiros podem tocá-lo. Por isso pedimos que seus homens nos ajudem a despendurá-lo dali, pois todos vocês são forasteiros. Ele será enterrado como qualquer outro homem? Perguntou o comissário. Nós não podemos enterrá-lo. Só estranhos podem fazê-lo. Estamos dispostos a pagar a seus homens para que façam isso. E então, depois que ele tiver sido enterrado, cumpriremos nosso dever para com o morto. Faremos sacrifícios a fim de limpar a terra profanada. Obierica, que estivera a olhar fixamente para o corpo enforcado do amigo, virou-se de repente para o comissário e disse-lhe, com ferocidade na voz: — Aquele que ali está foi um dos maiores homens de Umuofia. O Senhor levou-o a cometer suicídio, e agora ele será enterrado como um cão. Não conseguiu dizer mais nada. A voz começou a tremer-lhe, fazendo com que as palavras saíssem sufocadas. — Cale-se! — gritou um dos guardas sem necessidade. — Retirem o corpo dali! — ordenou o comissário ao chefe dos guardas. — E conduza toda essa gente ao tribunal. — Sim, patrão! — respondeu o guarda fazendo continência. O comissário foi embora, levando 3 ou 4 soldados. Durante os muitos anos em que arduamente vinha lutando para trazer a civilização a diversas regiões da África, tinha aprendido várias coisas. Uma delas era que um comissário distrital jamais deveria presenciar cenas pouco dignas, como, por exemplo, o ato de cortar a corda de um enforcado. Se o fizesse, os nativos teriam uma pobre opinião dele.
No livro que planejava escrever, daria ênfase a esse ponto. Enquanto percorria o caminho de volta ao tribunal, ia pensando em seu livro. Cada dia que passava, trazia-lhe um novo material. A história desse homem que matara um guarda e depois se enforcara daria um trecho bem interessante. Talvez rendesse até mesmo um capítulo inteiro. Ou talvez não um capítulo inteiro, mas pelo menos um parágrafo bastante razoável. Havia tantas coisas mais a serem incluídas que era preciso ter firmeza e eliminar os pormenores. O comissário, depois de muito pensar, já havia escolhido o título do livro: A Pacificação das Tribos Primitivas do Baixo Níger. Que livro fantástico, não é? Chinua Achebe tem uma escrita mágica. Eu consegui me transportar para dentro da história dele, porque as cenas são muito vívidas e eu senti a dor de Okonkwo. E eu entendo porque Okonkwo se suicidou. Eu entendi muitas coisas lendo esse livro.